Livro do profeta Ageu, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veja ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário no saquitel furado. Amém? Feche teus olhos aí, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor a revelação dessa palavra através do Espírito Santo de Deus. Abra o teu coração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Meu Pai, que todo impedimento, que toda barreira caia por terra, e que o Senhor fale, meu Pai, poderosamente nessa manhã, no nome de Jesus, e que assim seja. O profeta Ageu é um profeta pós-exílico. O que significa isso, pastor? Que ele profetizou depois do exílio da Babilônia, basicamente no ano 520 a.C. Então, ele profetizou para as pessoas que nasceram na Babilônia, ou que voltaram, regressaram para Israel, para refazerem as suas vidas. E ele vai trazer essa palavra, por quê? Ele vai chamar a atenção daquelas pessoas. Quando eles voltaram para Jerusalém, a primeira coisa que eles deveriam buscar era renovar a casa do Senhor que estava destruída, reconstruir a casa do Senhor. E foi isso que eles fizeram. Mas, com as perseguições, as dificuldades e a própria negligência deles, a própria omissão deles, e é isso que o profeta vai chamar a atenção, com a sua própria omissão, a obra do Senhor ficou parada por 16 anos. E agora, eles estavam preocupados com as suas próprias vidas, as suas vidas sociais, montar o seu comércio, construir a sua casa, o seu negócio da família. E eles esqueceram da obra de Deus. E aí veio o profeta Ageu. Junto com o profeta Ageu, na mesma época, havia também o profeta Zacarias. E eles foram chamar a atenção dessas pessoas. Vamos ver aqui. Não desmarque, tá bom? O livro do profeta Ageu, mas vamos até o livro de Esdras. O livro de Esdras vai ser antes de Salmos. Esdras, no capítulo 5. Antes de Salmos, tá bom? Antes de Salmos tem Jó, livro de Esté, o livro de Neemias, e antes de Neemias é o que nós vamos ler. Livro de Esdras. Quem encontrou aí? Encontrou? Esdras, capítulo 5. E o versículo 1. O período de Esdras foi exatamente esse período da reconstrução do templo do Senhor.
Ele vai falar aqui no capítulo 5, no versículo 1. Diz assim: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, lhe profetizaram. Agora capítulo 6 e o versículo 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram, conforme o mandado de Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Amém? Então todas essas pessoas foram chamadas a atenção para reconstruírem a casa do Senhor. Como eu falei para vocês, quando eles chegaram, eles estavam entusiasmados, estavam cheios de vontade de reconstruir a casa do Senhor, mas por causa das oposições, dos problemas que eles enfrentaram e principalmente a sua própria omissão, eles deixaram a obra do Senhor parada, e essa obra ficou parada por 16 anos. Aí veio esses profetas e começaram a chamar a atenção deles. Olha, por que está acontecendo tudo isso? Por que as coisas não estão dando certas? É porque vocês priorizaram coisas secundárias. É porque vocês deixaram de lado a casa do Senhor, a vida espiritual de vocês. Então o profeta vai chamar essa atenção. E é isso que eu quero lembrar para você também. Já que estamos no primeiro dia de 2023, temos que pensar também na nossa vida espiritual. Se a nossa vida espiritual ela não estiver bem, todas as demais coisas vão ser também atrasadas. Nada vai dar certo. Nós vamos lutar, mas não vamos conseguir vencer. Vamos voltar. Livro do profeta Ageu. Então ele vai chamar a atenção daquele povo. Livro do profeta Ageu, capítulo 1 e o versículo 2. Amém? Amém. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Em outras palavras, a vida espiritual da pessoa. Vamos deixar para depois. Primeiro vamos resolver a nossa faculdade. Primeiro vamos resolver o nosso negócio. Isso são coisas importantes? São, é óbvio. Tudo isso é importante, mas o mais importante é a nossa vida com Deus. O mais importante é a nossa salvação. Temos a salvação em Cristo Jesus. Foi isso que ele chamou a atenção. Vamos continuar aqui. Versículo 4 agora. Ele diz, É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserta? Então ele diz, olha, então tudo bem. Você tem a sua casa para cuidar, você tem a sua família, mas e a casa do Senhor? E a sua vida espiritual? Então o profeta ele veio para chamar a atenção daquelas pessoas, da vida espiritual delas. Continuando, versículo 5 agora. Olha o que ele vai dizer, Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos,
semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquetel furado. Olhe para mim aqui. Por que que tudo estava dando errado? Por que que eles se esforçavam? Por que que eles lutavam e nada estava dando certo? Por causa da vida espiritual deles. Não estavam em comunhão com Deus, não buscavam a Deus da forma correta, não tinham aquele momento para orar, não tinha aquele momento para estudar a palavra, para buscar a Deus, não tinham tempo para ajudar na casa do Senhor. Ah, pastor, não tenho tempo. Ah, pastor, não dá para mim. Eu tenho outras coisas para fazer. Todo mundo tem o que fazer. Todo mundo tem o que fazer, claro. Você deve fazer sim. Mas eu não posso esquecer, amados, o meu chamado. Eu não posso esquecer porque que o Senhor ele me chamou. O Senhor, ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida, para que as coisas possam dar certo, para que eu possa ter uma visão espiritual, ter entendimento das coisas, ter sabedoria para resolver as coisas. Quando Deus me dá tudo isso, as coisas ficam mais fáceis de ser resolvidas. Vamos ver aqui, versículo 9, ó. Olhastes para o muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz viar seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, o próprio Senhor falou para eles: olha, vocês estão vendo? Vocês estão plantando, mas não estão colhendo da forma correta, não estão tendo o sucesso desejado, e eu quero que vocês vençam. Eu quero dar o melhor para vocês, mas vocês estão esquecendo de mim. Vocês estão esquecendo da minha obra, da minha casa que está deserta. Não estavam mais se preocupando com a casa do Senhor. E eu estou falando isso aqui do ano 520 antes de Cristo nascer. Já existia isso. Aquelas pessoas de Israel, que eram o povo de Deus, que eram os remanescentes, que ainda estavam vivas depois do cativeiro, pessoas que o próprio Deus escolheu, que guardou aquelas pessoas, que protegeu elas, assim como Ele fez comigo e com você. Nós somos, amados, os remanescentes. Nós somos aqueles que passaram pelas provas e ainda estamos firmes, e devemos ficar assim, amém? Devemos continuar assim. Ah, pastor, são muitas provas. Esse ano de 2022 foi muito difícil, eu sei, mas você não está aqui? Você é o remanescente. Você é a pessoa que Deus escolheu para estar na casa do Senhor. Então abra o teu olho, abra o teu olho. Essa é a mensagem que eu tenho para você, para 2023. Se voltar para as coisas de Deus, se voltar para o Senhor. Pastor, eu sei que é para mim ter buscado mais ao Senhor, mas eu vou ler mais a palavra, vou tirar mais um momento para o Senhor, vou buscar mais, vou orar mais. Não é isso que você vai fazer? É isso que nós temos que fazer. O Senhor está nos chamando a atenção.
Procure aí, amados. Não desmarque, tá bom? O livro do profeta Ageu, mas procure aí o Evangelho de Mateus. Se você vai passar só mais alguns livros aí. Não desmarque. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Na época do Senhor, eles estavam também da mesma forma. Estavam inquietos, ansiosos, preocupados. O Senhor Jesus vai chamar também a atenção deles. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 31. Encontrou aí, Ed Carlos? Amém. Encontrou aí? Encontrou, né? Diz assim, ó: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas qual é o conselho do Senhor? E qual é o conselho que eu dou para você nessa manhã? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele não quer tirar nada de você, irmãos. Ele não quer tirar nada de você. Ele quer acrescentar a saúde da pessoa, o trabalho dela. Mas busca primeiro o reino de Deus. E o versículo 34, ó: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ah, pastor, como vai ser agora para 2023? Tem pessoas que já estão buscando os búzios, ler a mão, para saber como é que vai ser 2023. Meu amigo, vai depender de mim e de você. E tudo está nas mãos de Deus. O amanhã pertence a Deus. Pastor, mas é o novo governo. O governo é do Senhor, irmãos. É o mesmo governo. Que governa o mundo é o Senhor. Então, quem está à frente da minha vida é o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, aqueles profetas, não só o Ageu, mas também o profeta Zacarias, profetas pós-exílico, eles trouxeram essa mensagem de advertência para os remanescentes. Então, é essa mensagem que eu quero trazer para você. Vamos ver aqui, voltando agora para o livro do profeta Ageu. Olha como é importante aqui. Eu quero até mesmo que você grife aí na tua Bíblia, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 13. O que é realmente importante, pastor? Vou falar para você agora. O profeta também falou para eles, ó: então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Eu vou ler de novo. Vocês não leram não aí? Ageu capítulo 1, versículo 13. 13. Vamos lá então, vamos lá. Vamos tentar de novo. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Pronto. Fale para essa pessoa aí, fale para ela: o Senhor é contigo. É o mais importante. Ah, pastor, mas a pessoa lá da empresa tem que estar também comigo. Ela pode até ser contra você. O mais importante é que o Senhor é que está comigo. Ele é que sabe da minha vida. Foi Ele que me criou, amados. Então, se o Senhor é comigo, se eu estou obedecendo ao Senhor, se eu estou colocando em prática o meu chamado, se aquilo que Deus ele me chamou, eu estou obedecendo, é isso que importa para mim. As demais coisas vão ser acrescentadas. Então aquela palavra, pastor, surtiu efeito? Vamos ver aqui.
livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 14. Pastor, surtiu efeito? Vamos ver. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Amém? Eu pergunto para você, aquela palavra surtiu efeito ou não? Surtiu. Porque quando eles ouviram, o Espírito chamou a atenção deles. Ele fala aqui, primeiro, do Zorobabel, que era descendente de Davi. Amados, teria que ter uma pessoa ali que seria da descendência de Davi, para que no futuro nascesse o Messias. Olha como isso aqui é profético também. Havia ali um descendente de Davi, que era príncipe de Judá, aqui. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. Então ele era da descendência de Davi, para que lá na frente pudesse nascer o Senhor Jesus. E o outro aqui, quem era a outra pessoa que estava com ele? E o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Então ele era também um sumo sacerdote. Então estava ali quem? Zorobabel, que era da descendência de Davi, príncipe de Judá. E havia também Josué, que era o sacerdote na casa do Senhor. Interessante que Jesus Cristo é tanto rei, como também é sacerdote. Olha como é interessante. Isso aqui tudo é profético. O Senhor Jesus era um pouco Zorobabel e era um pouco Josué, porque ele é rei, sacerdote e profeta. Amados, então tudo isso, essa mensagem profética para aquelas pessoas, para que possamos entender. Agora, será que essa palavra que fez efeito nessa época aqui, será que vai fazer efeito nessa igreja? Será que vai fazer efeito na minha vida e na tua vida, amados? Se é o próprio Espírito Santo que está nos chamando a atenção, é Ele que está nos chamando a atenção, para que possamos nos levantar, para que possamos nos preocupar, em primeiro lugar, com a nossa vida espiritual. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé então. Pode ficar de pé, no nome de Jesus. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos aí, coloque as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos estar colocando a nossa vida diante de Deus e vamos falar para o Senhor, prometer ao Senhor que vamos nos esforçar mais. Mas vamos também pedir a ajuda dele. O profeta falou para eles: olha, o Senhor diz, Deus é convosco. Então Ele é com você, tá bom? Não se preocupa com isso. Se você tinha alguma dúvida a esse respeito, não tenha mais. Ele é com você, sim.